Todos acharam? Então preste muita atenção no que está escrito aqui. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, olha lá, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Vamos orar? Ó Deus, que quer que entendamos a verdade, estamos diante da palavra da verdade, do Evangelho, de uma grande verdade que foi revelada ao apóstolo Paulo, mas ainda esta verdade está encoberta para muita gente, como no passado ela esteve encoberta para nós, ainda está encoberta para muita gente. Por isso, tira o véu, Senhor. Tira o véu. Oro pelos irmãos queridos lá do YouTube. Aqueles que estão se achegando agora, tira o véu, Senhor. A grande alegria, o grande avivamento é quando o véu é removido. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Vou ler de novo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, presta atenção nessa frase, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando fazem a leitura da antiga aliança, pastor, estou entendendo, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que acontece? O mesmo véu, quando eles leem a antiga aliança, o mesmo véu está posto no coração deles, não sendo revelado que em Cristo é removido. Olha lá como isso é atual. Então, quando hoje eles fazem a leitura da antiga aliança, ainda hoje, quando todas as pregações são fundamentadas na antiga aliança, desculpa, eu tenho que falar assim, meus irmãos, vocês já sabem disso. Ainda hoje, quando as muitas campanhas que se fazem são fundamentadas na leitura da antiga aliança, ainda muitos votos que se fazem, que são fundamentadas na antiga aliança, ainda quando os muitos sacrifícios que eles fazem, estão entendendo ou não? Estão fundamentados na leitura da antiga aliança. Ainda quando sermões bonitos, inteligentes, bem organizados que se pregam e que se fazem a leitura da antiga aliança, o que acontece? O véu está posto aonde? No coração deles. Então, pastor, que esse monte de igreja que só prega Velho Testamento o tempo todo, é isso mesmo. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu está posto no coração deles. O que é esse véu? Geralmente, o véu é uma coisa que encobre, que oculta, que tira a visão. Mas por quê? Você compre lá um sobrado, tenha um vitrô enorme de vidro. Quem passa da rua vê lá dentro. O que a esposa vai fazer? Põe lá uma cortina bem grossa, né, escura, como se fosse um véu, e ninguém mais enxerga do outro lado o que está dentro da sala ou de casa. Por quê? Porque tem uma cortina muito espessa, grossa. Isso é o véu. O véu é uma coisa que se interpõe no entendimento da pessoa. Ela não consegue enxergar aquilo que está atrás. Para ela, a visão dela para no véu. Ela acha que o máximo é aquilo ali. Então o véu encobre uma realidade que está oculta atrás dele. O véu encobre a verdade que está oculta atrás dele. Quem só enxerga o véu, não enxerga o que está além do véu. Então ele tem uma fé paralisada pelo véu, ele não vai além daquilo que o véu permite com que ele enxergue.
Então, quando eles fazem a leitura da antiga aliança e constrói templo da antiga aliança e fazem as correntes da antiga aliança, o véu está posto diante deles. Eles não enxergam aquilo que está além do véu. Está bem claro isso, meus irmãos queridos. Então o véu está posto no coração deles. Eles não conseguem enxergar além do véu. A visão deles é curta, é encoberta pelo véu. Mas, olha o que Paulo fala. Mas quando alguns deles se convertem ao Senhor, o que acontece? O véu lhe é retirado. O véu é removido. Quando eles creem no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, vou ler de novo o versículo, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando ele se converte ao Senhor, o que é se converter ao Senhor? Como eu posso me converter ao Senhor pregando Gideão? Eu vou trabalhando assim, lentamente. Como eu posso me converter ao Senhor pregando muralha de Jericó? Como eu posso me converter ao Senhor com uma arca, uma réplica da arca do templo ou do tabernáculo, lá no meio da igreja, todo mundo andando com assim? Como eu posso me converter ao Senhor? Eu nunca vou enxergar ao Senhor. O que é se converter ao Senhor? Não é só falar, eu aceito Jesus. O sinônimo da conversão ao Senhor é a conversão ao Evangelho da graça de Deus. É entender o Evangelho da graça de Deus. Posso falar que creio em Cristo e nego o Evangelho da graça de Deus? Eu não sou convertido ao Senhor. Cristo para mim é uma figura abstrata ainda. Mas quando eu sou convertido à verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, eu sou convertido ao Evangelho da graça de Deus. Só aí o véu é removido. Então eu já preguei isso muito para vocês. Vocês estão cheios de ouvir isso. Mas o entendimento do Evangelho é uma repetição, uma repetição, uma repetição. Então vamos lá, o que eu vou falar de novo? Se eu não entender que na cruz a velha aliança acabou, vou falar pela 1000ª vez. Se eu não entender que quando Cristo disse está consumado na cruz e rendeu o Espírito e morreu, e derramou sangue, a partir dali se começa o Novo Testamento, se começa o Evangelho de verdade, se começa a nova aliança no sangue dele. Se eu não entender isso, ainda o véu permanece diante de mim. Se eu não entender que tudo foi cumprido na cruz, o último sacrifício do Velho Testamento é o Cordeiro de Deus na cruz, que tira o pecado do mundo. Se eu não entender que na cruz tudo que eu devia foi cravado, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Se eu não entender isso, eu tenho um véu diante de mim ainda. Se eu não entender que todos os pecados, a minha culpa foi cravada na cruz, e eu fui justificado por isso que aconteceu na cruz. Se eu não entender isso, o véu permanece. O véu permanece. Então quem não entendeu a divisão do Velho e do Novo Testamento, ele não consegue entender o Evangelho. Por quê? Vou repetir, a maior parte da pregação em campanha e volta e sacrifício, tudo coisa do judaísmo que acabou na cruz. Acabou ou não acabou? Acabou. Então elabora em grande erro alguém que se diz igreja, se voltar para a velha aliança, fica praticando aquilo que já acabou na cruz. E eu vou repetir a mesma frase para você. Deus se relacionou com o povo através do Velho Testamento. O Velho Testamento foi inspirado por Deus. Homens de Deus escreveram o Velho Testamento. Mas quando Cristo vem e estabelece a nova aliança no sangue dele e morre na cruz,
Deus não age através... O Velho Testamento se tornou algo passado, antiquado, acabou. Deus não se relaciona mais através da velha lei, da velha aliança. Deus não tem mais esse pacto acabou na cruz. Como é que Deus se relaciona conosco hoje? Através daquilo que Ele mesmo instituiu, a nova aliança no sangue de Cristo. Então Deus não se utiliza mais da lei da velha aliança. Aquilo acabou para Ele, acabou na cruz. Ele instituiu tudo aquilo e Ele pôs um fim em tudo aquilo. Como que Deus se relaciona comigo e com você hoje, na nova aliança? Agora, quem está no velho, o véu trava e a pessoa nunca passa pela cruz. Ela vem, fala dos milagres, lê lá Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz, não passa pela cruz e volta para o Velho Testamento. Eles têm um velho, eles não conseguem entender que em Cristo tudo isso foi removido. Então vamos trabalhar de novo na mesma fala, vamos lá. Temos que entender que Cristo cumpriu tudo. Mateus capítulo 5, vamos lá, Mateus capítulo 5. Versículo 17. Jesus falando. Só o versículo 17. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ponto e vírgula. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ponto e vírgula. Agora começa uma outra coisa. Não vim para revogar, eu vim para quê? Para cumprir. Então o que Cristo está dizendo para aquele povo judeu? Eu não vim revogar a lei, e nem os profetas. Eu vim para cumprir tudo que eles falaram a meu respeito, tudo aquilo que a lei disse. Tudo aquilo que o tabernáculo representava, tudo aquilo que os sacrifícios representavam, tudo aquilo que os sacerdotes e sumos sacerdotes representavam, eu vim cumprir tudo isso. Não vim abrogar, eu vim cumprir. Ele cumpriu ou não cumpriu? Então ele cumpriu. Não tinha ninguém que pudesse cumprir nada da velha aliança. Todos falharam, ninguém era perfeito para cumprir aquilo, mas Cristo veio e ele cumpriu. Ele cumpriu aquilo. Ele cumpriu no meu lugar e no seu lugar aquilo que ninguém podia cumprir. Então está cumprida. O que é uma coisa cumprida? Cumpriu, acabou. Passou, está cumprido. Não precisa se cumprir novamente. Lucas capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas. Vamos lá. Lucas capítulo 16. Já lemos isso muito e vamos ler de novo. Versículo 16, Jesus está dizendo, olha, Jesus está falando com os fariseus. Lucas 16, 16, mas vamos ler o 14. Os fariseus que eram avarentos, olha lá, como que eram os fariseus avarentos? Ouviam isso tudo e se ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens, aquilo que os fariseus faziam e criam, é abominação diante de Deus. Agora Jesus fala uma coisa que você tem que entender. A lei e os profetas, a lei, a velha aliança e os profetas, vigoraram até quando? O que é vigorar? Tiveram o seu prazo de validade, teve o seu vigor, a sua vigência, até quando? Até João. Que João é esse? João Batista. Então quer dizer, pastor, que João Batista era da lei? Exatamente. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Vigoraram até lá. Vigoraram ou não vigoraram? Vou te fazer uma pergunta. Então, pastor, e aquele batismo? João Batista pregava assim: arrependemos porque está próximo o reino dos céus. E aquele batismo de João Batista? Se João Batista era alguém da lei, aquele batismo era da lei ou era da graça? O que você responde? Se João Batista, que batizava no Rio Jordão, que batizou Jesus, Jesus veio para ser batizado por ele, João Batista disse, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. O que Jesus Cristo disse? Deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus foi batizado pelo batismo de João, porque tinha que se cumprir toda a justiça. Então a lei e os profetas vigoraram, tiveram a sua validade,
o seu vigor até João. Agora Cristo vem, assume o ministério, vai para a cruz e quita essa lei e tudo que os profetas disseram tudo que os profetas disseram referentes a ele na cruz. Você entende isso ou não? Está claro na sua mente? Então vamos um pouquinho mais na palavra de Deus. Romanos capítulo 4, vamos lá. Porque se eu não entender isso claramente, eu estou pregando hoje não para vocês, apesar de vocês estarem aqui, mas respondendo a inúmeras perguntas que vêm diariamente para mim pelo WhatsApp, pela internet, diariamente. Você vê a cabeça das pessoas, quando elas começam a ouvir isso, elas começam a ficar assim desnorteadas, porque elas falam assim: pastor, eu estou enfiado em igrejas que só fala Velho Testamento, nunca ninguém leu essas coisas que o senhor está falando aí. Pior que eu estou entendendo que isso é verdade, me explica isso, me explica aquilo, mas isso e mais aquilo, eles não conseguem entender. A Bíblia toda foi inspirada por Deus, claro. Que Pedro, Pedro disse que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, pois homens santos falaram da parte de Deus movidas pelo Espírito Santo. É verdade isso? Sim, é verdade isso. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas o Evangelho não houve inspiração. O que é uma pessoa inspirada? Ela entende uma voz de Deus, a voz passa pelos sentimentos humanos, ela tem uma inspiração que nem de um artista e vai lá e escreve alguma coisa. Ela foi inspirada. Inspiração não é revelação. Mas uma coisa revelada não teve emoções humanas. Foi revelada abertamente, que é o Evangelho revelado para o apóstolo Paulo. Inspiração é diferente de revelação. Paulo não teve nenhuma inspiração, ele teve revelação. Jesus apareceu várias vezes para ele e disse para ele: Paulo, é assim, é assim, é assim. Abriu o entendimento dele. Paulo não se inspirou em nada, ele teve revelação direta de Jesus Cristo. É totalmente diferente. Se eu não souber distinguir isso claramente, ainda esse véu permanece no meu coração. Então vamos lá, Romanos capítulo 10. Eu falei o quê? É o contrário, é Romanos 10, 4. Ainda bem que vocês estão espertos aí, né? Então eu nem cheguei em Romanos ainda, devagar. Quase que eu falei devagar com andor com Santa de Barro, hein? Já pensou? Caramba, você falou isso no passado? Vamos dar uma abridinha aqui? Lá vinha aquele andor lá, com aquele santinho lá, santinho preto, branco, amarelo, todo mundo com aquele andor carregando assim, se tropeçava, o santinho não tinha poder para se guardar. Cuidado para não tropeçar, que esse santinho é de barro, pode quebrar. Olha o que eles criam, santo de barro. E ainda creem ou não creem? Né? Vamos brincar, tonorado. Estou brincando, queridos. Romanos 10, 10, 4. Oh, meu Deus, não chego lá nunca. O que diz? Vamos ler desde o versículo 1, que é importante isso. Paulo está falando dos irmãos judeus, irmãos na carne, de sangue dele. Olha lá. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Então, se Paulo está orando, suplicando a Deus para que aqueles judeus fossem salvos, então eles não eram salvos. Está claro aqui? Então, olha lá. Por quê? Porque eles estavam debaixo da lei, então eles não eram salvos. Porque eles dão testemunho que eles têm zelo por Deus. Eles tinham zelo por Deus na religião deles. Porém, não com entendimento. Mas, pastor, eles não estavam guardando a lei? Eles não estavam praticando a lei? O zelo dele não era pela lei de Moisés? Sim, mas só que a lei acabou na cruz. Eles estavam tendo um zelo religioso, eram zelosos, mas não tinham entendimento que Cristo havia vindo e uma nova aliança já estava em vigor. Rejeitaram e mataram Jesus Cristo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então eles desconheceram a justiça de Deus e quiseram se relacionar com Deus baseado na sua própria justiça, nas suas próprias obras religiosas, e desprezaram a justiça da cruz. Não tinham entendimento da justiça de Deus. Aí Paulo fala:
Porque o fim da lei é Cristo, para quê? Para a justiça de todo aquele que acredita. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Quer dizer, pastor, que o fim da lei é Cristo? Quer dizer que o fim de todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento é Cristo? É, porque Cristo foi o último sacrifício. Quer dizer, pastor, que não existe levitas nos dias de hoje? Nem aqueles sumos sacerdotes? Quer dizer, pastor, que esse negócio de templo de Salomão é uma heresia totalmente? Quer dizer que tudo isso acabou? Acabou. Acabou. Quando ele fala fim da lei, tem um bojo de coisas atrás que acabaram. Acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se os sacerdotes. Cristo agora é o nosso verdadeiro sumo sacerdote que substituiu todos aqueles. Aqueles morriam. Esse é imortal, é um sacerdócio imortal e eterno. Os sacrifícios acabaram, a lei acabou, as cerimônias religiosas acabaram, as festas judaicas acabaram, todo aquele bojo de coisa que a lei trazia acabou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então aquilo acabou, mas está na Bíblia, mas acabou. É para você saber que tudo aquilo acabou na cruz. É para os irmãos adventistas saberem que no sábado não salva ninguém, e o sábado acabou na cruz, não passou pela cruz. É para eles saberem que aquele monte de proibições de comidas, aquelas coisas todas, acabou tudo na cruz. Acabou ou não acabou? Então você pode comer o que de porco que você gosta? Um rabinho de porco na feijoada? Pode, uma orelhinha, eu gosto das coisas assim, orelhinha, rabinho. Quando põe carne seca é bom, mas um rabinho você morde lá, tem um nervinho assim, ai que delícia. Aquela orelhinha assim, você morde, põe uma pimentinha, aquela pimenta que faz você só, você morde assim, ela dá uma trincadinha assim. Ah, eu gosto da orelha do porco. Tamo com fome. Já, de falar isso já dá fome. Quer dizer, pastor, que lá na Velha Aliança não podia comer aqui? Pode. Eu não vou, não vai não, pode comer à vontade. Acabou. Pastor, é agora. Pastor, uma dúvida, pastor, eles sempre me mandam isso. Então quer dizer que Malaquias, quando Malaquias no capítulo 13 ele fala assim: roubará o homem a Deus, porventura vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, o devorador, é aquela história toda. Quer dizer, pastor, que aquilo era da lei? Era. Ninguém que diz que a igreja hoje pode pregar esse texto como se fosse nova aliança para a igreja. Acabou na cruz. Acabou na cruz. Mas isso dá lucro, pastor. O senhor falando assim, ninguém vai dar nada na igreja. Vão dar sim, porque eles vão se converter ao evangelho. Ah, pastor, se eu fosse o senhor, eu usava uma técnica. Qual é a técnica? Falar assim: o ladrão não entra no reino dos céus. E quem roubar o dízimo, quem vós me roubais no dízimo da oferta, vocês vão tudo para o inferno. Quem não for dizimista vai tudo para o inferno. Aí eu tenho uma contabilidade na igreja com o nome de todo mundo que dá o dízimo, pastor. SIC, RG, telefone, WhatsApp, grupo, tudo. E quando ele não dá, eu falo assim: por que você não deu o dízimo? Já leu Malaquias? Aí ele treme de medo, pega o cheque especial e dá o dízimo que ele estava no vermelho, pastor. Você já viu isso? Deixa eu abrir isso aqui. Como é que pode uma igreja ter o nome de todo mundo controlado? Presta atenção. SIC, RG, telefone, saber tudo a seu respeito. Terá uma contabilidade com o teu nome e te controlar. Presta atenção. Esse mês ele deu dizimista, pode servir a ceia. Aí no mês que vem você ficou duro, não deu? Tira ele e põe no banco. Porque... Você acha que isso é igreja ou é uma empresa? Fala a verdade. Controla a vida de cada um, controla os passos de cada um. Aí eles te dão um envelope, está assim, dízimo do vale refeição, dízimo do 13º, oferta alçada, oferta voluntária, oferta. E teu nome lá, você tem que dar o teu nome, marcar tudo e te entregar lá para eles te controlar se você deu ou não deu. Aí se você dá dízimo alto, vai ser obreiro e diácono, vem aqui, vai ser junto do pastor, não é verdade?
O coitadinho que não tinha nada para dar, vai lá para o fundo da igreja, nem olha. Vai, não está na lista dos dizimistas. Você acha que isso é igreja? Ou é uma empresa? Que controla, que se você não der, te cobra, te controla. Isso aí é Malaquias 13, faz um monte de doido, é verdade. Pastor, você não tem medo de falar isso? Eu preciso falar isso, gente. Prova no Novo Testamento um versículo que você é obrigado a ser dizimista. Ai, pastor, é agora. Falei a verdade, prova. O que é o fruto de uma oferta? Eu entendo aqui a obra de Deus. Primeiro, para você dar alguma coisa, você tem que entender aqui, ó. Eu entendo o que é o reino de Deus. Eu entendo o que é a obra de Deus. Eu entendo. Eu tenho um coração expansível. Eu entendo que eu sou responsável para cuidar e ter recursos na obra de Deus. Então eu posso dar até 20% se eu quiser. Não existe medida. Você entendeu ou não? Eu entendo aqui dentro. E Deus não pede aquilo que você não tem. Ele não vai pedir para você usar cheque especial para fazer voto e campanha. É o homem que pede. Ele não vai pedir para você não pagar conta de luz e de água para trazer para a igreja para cumprir o teu voto. Deus não faz isso. É o homem enganoso que faz. Agora, quando eu entendo a obra de Deus, entendo o evangelho. Então, tenho um coração voluntário. Eu vejo que eu posso fazer e faço voluntariamente. Isso não quer dizer que eu não posso falar a palavra dízimo. Se você quiser falar, ser um dizimista, qual o problema? Mesmo você não está debaixo da lei, está livre. O problema é que o pessoal da graça, você não pode nem falar em dízimo. Falou, pronto, tá, já tem fermento, eles falam assim. Não é isso, é fermento. Então é isso, meus irmãos. Quer dizer que isso acabou na cruz? Ai, pastor, e agora eu estou numa igreja que o pastor cobra e controla todo mundo. Mostra esse texto para ele e fala assim: acabou a lei na cruz. Ele vai te mandar embora amanhã. Então tudo isso acabou. O fim da lei é Cristo, acabou. Meus irmãos, acabou. Quando é que a gente vai entender que a velha aliança acabou na cruz? Acabou ou não acabou? Acabou na cruz. Acabou na cruz. Então o que Paulo está dizendo lá? Quando eles fazem a leitura, eles leem a antiga aliança. Paulo já fala antiga. O que a antiga aliança é no coração deles? O véu está posto no coração deles. O que está posto no coração deles? O véu, o impedimento de enxergar a nova aliança, a cortina grossa, espessa, que encobre o evangelho, está posto no coração deles. Está posto. Está lá, o véu permanece, não sendo revelado, que em Cristo é removido. Eles falam que creem em Jesus, mas não creem no evangelho. Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Hebreus, quem eram os hebreus? Eram os judeus que viviam debaixo da lei. E eles estavam passando por uma transição. Eles precisavam largar a lei e entrar no evangelho da graça. Eles tinham crido em Cristo, mas traziam muito do judaísmo. Então o escritor escreve essa carta para eles, para ajudá-los a sair da escravidão da lei e viver a plenitude da graça de Deus que já estava na vida deles. Então ele vai discorrendo em muitos assuntos aqui, mas vamos só no capítulo 8, versículo 6 em diante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Olha, leia que está explicadinho aqui. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, olha, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É isso que nós estamos falando. Então vamos ler com calma de novo. Agora, com efeito, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, muito superior ao ministério da lei e de Moisés, quanto ele é mediador de superior aliança, uma aliança superior à velha, que já acabou, instituída com bases em superiores promessas. Quer dizer que as promessas da nova aliança são superiores à da velha aliança. É isso que está escrito aqui. Agora olha o versículo 7 como é claro. Porque se aquela primeira aliança tivesse
sido sem defeito. Ah, não pode ser. É isso mesmo que está escrito, pastor? Tá. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então a primeira aliança que Deus instituiu com o povo de Israel tinha defeito? Era uma coisa defeituosa. Estava cheia de defeitos, não podia ser uma coisa eterna, como a nova aliança é. Vou ler de novo. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias. Lá em Jeremias está escrito isso. Diz o Senhor que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Repare bem onde ele vai trabalhar agora. Na sua mente imprimirei as minhas leis, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora não é mais uma... O que era a velha aliança? Era mandamento carnal, era coisa da carne. A carne cumprindo o ritual religioso. O que é a nova aliança? É para a mente, é para o teu espírito, para o teu coração, para a nova vida, para o novo homem, uma nova aliança. Não é mandamento de carne, não é disciplina de corpo, não é come ou não come ou deixa de comer, põe essa roupa ou deixa de pôr, não é festa para a carne, não era isso. É um trabalho que Deus iria fazer na mente e no coração. Agora olha lá o versículo 11: e não ensinará cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. O novo e vivo caminho foi aberto. Então não é como na velha aliança, um sacerdote que exercia o seu ofício. Não era um Moisés só que entendia as coisas e o povo que vivia na ignorância. Agora todos, agora que a porta foi aberta, todos compreenderão a nova aliança. Todos conhecerão Jesus. Vocês estão entendendo? Ele abre o entendimento e todos começam a compreender, acordam, têm o espírito despertado. Vou ler de novo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E os pecados? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que ele vai fazer com as nossas iniquidades? Ele vai ser misericordioso, e dos pecados jamais vai se lembrar. Agora olha o versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. O que era uma coisa antiquada? Passada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então aquilo que se torna antiquado e envelhecido, quando ele diz nova, torna-se antiquado a primeira, e a coisa antiquada está perto a desaparecer. Já desapareceu? Já desapareceu. Hebreus capítulo 9 é o capítulo seguinte, versículo 15. Por isso mesmo, ele está dissertando esse assunto, até onde nós vamos ler agora o versículo 15. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Ele é mediador do quê? Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então Cristo é o mediador, que faz a mediação da nova aliança. A morte veio a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. O que ele está dizendo? Que na morte de Cristo na cruz, no seu sacrifício perfeito, houve a remissão dos pecados, das acusações da antiga aliança, que ele foi retirado. O escrito de dívida acabou na cruz. Então Deus não vai vir com o Velho Testamento para te cobrar. Ele não vai vir com a velha aliança para requerer de você qualquer coisa, porque aquilo acabou na cruz.
Agora, quem vive debaixo de lei, a velha aliança está cobrando e não para mais de cobrar o tempo todo. Vocês entendem ou não? Eles não entendem. Eles não entendem que já está em vigor uma nova aliança. Então eles estão debaixo das obras da lei. Cobrança. Fora as leis que eles mesmos põem dentro da igreja que escravizam as pessoas. Eles estão com a mesma mentalidade, com a mesma visão, a mesma coisa. Então vou ler de novo. Versículo 15. Por isso ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão. O que é a remissão? A retirada das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Você entendeu a nova aliança? Foi chamado por Deus. Você é um que foi chamado para entender isso. Hebreus 10, 8 e 9. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, quem estabeleceu os sacrifícios e ofertas foi Deus. Mas aqui ele vai estabelecer a nova aliança. Ele não quer mais o relacionamento com um povo baseado em sacrifício e ofertas. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescenta, Jesus está dizendo isso. Eis aqui estou para fazer a tua vontade, fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto, remove o primeiro para estabelecer o quê? Então quer dizer, pastor, que toda a velha aliança foi removida na cruz. Remove o primeiro, foi removido o primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto, a segunda aliança. Então nós vivemos na nova aliança. Vivemos ou não vivemos? Agora volta lá onde nós começamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós lemos o versículo 14, mas vamos começar a ler antes. Vamos começar a ler versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Para chegarmos onde nós começamos. Olha o que Paulo fala. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Para aí. Então o que Paulo está dizendo? Que nenhum pensamento da nova aliança foi você que produziu. O entendimento da nova aliança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. A mente, por mais inteligente que seja, não consegue ver a nova aliança. Nenhum pensamento bom, religioso, consegue fazer você enxergar a nova aliança. Não consegue. Pode ser religioso que for. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se tivesse partido de nós. Como se nós tivéssemos descobertos por inteligência. Como se nós fôssemos mais inteligentes, enxergamos essas coisas. Como se nós fôssemos os mais especiais e enxergamos essas coisas. Não! Só entende a nova aliança aquele a quem Deus abre entendimento. Quem não foi aberto não vai entender. Não adianta. Continua. Vou ler de novo. 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Olha o que Paulo declara. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É Ele que faz. É Ele que faz, olha lá, o qual nos habilitou. Ele nos habilitou. Você vai, compra um carro, não tem carteira nacional de habilitação, vai ter as suas aulas, vai ser treinado, e um dia vai passar por os exames, vai comprar a carta, porque todo mundo compra, porque a corrupção está lá, você tem que pagar, senão não vai passar. Aí você compra a carta e está habilitado. Então você, o que é habilitação? Você está apto para dirigir em todo o território nacional. Você tem uma autorização que veio de um órgão competente que te autorizou depois que você pagou. Sim ou não? Então olha o que Paulo está dizendo. O qual nos habilitou. Foi Ele que nos habilitou. Foi Ele que nos habilitou, que nos treinou, que nos fez entender. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não partiu de nós, vocês entendem? Não partiu da nossa inteligência. Não partiu porque eu busquei muito, eu fiz uma vigília. Ele operou em nós e nos habilitou.
nos capacitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança. Então, todo pregador da graça de Deus é um ministro habilitado por Deus para pregar a nova aliança. Ele não tem nada a ver com a velha aliança, não é isso que está escrito? Continua. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra ele se refere aqui? A letra da lei, a letra das tábuas da lei. Essa é a letra, não da letra, mas uma aliança lá com espírito, com letra minúscula, que está operando e viva no espírito humano, o homem interior, o novo homem nascido do alto. Olha lá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. No espírito humano, naquele espírito aperfeiçoado, no homem interior, naquele que nasceu da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. Então essa aliança é algo do espírito do homem, não tem nada visível, é do espírito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, porque a letra mata, mas lá no espírito a coisa fica viva. Então quando o véu é tirado, lá dentro, olha, você que está olhando para mim, você sabe que ficou vivo por dentro. Ficou ou não ficou? Você sabe, você pode ter vivido 20 anos numa igreja, entendeu o evangelho da graça de Deus, alguma coisa, fiquei vivo por dentro. Só quem aconteceu entende essa linguagem, é ou não é? Se isso não aconteceu, não entende o que nós estamos falando. Nós estamos falando para eles línguas estranhas. Mas aquele a quem foi revelado o Espírito é o que vivifica, ficou vivo lá no teu espírito. Tudo mudou. O Evangelho agora está vivo dentro de você. Está ou não está? A verdade do Evangelho está viva dentro de você. A nova aliança está viva dentro de você. Não é um monte de mandamento exterior, um monte de coisas externas. Não, é dentro. A coisa é dentro de nós agora. É ou não é? Eu deixei o ajudador lá, volta. Então vamos, só mais um pouquinho. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora olha o que ele diz. Se o ministério da morte, olha o ministério da morte, então a lei era o ministério que executava, acusava, condenava e matava, Então a lei é aquilo que está lá em Colossenses 2,14, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. É aquilo, é a lei, é aquilo ali. É aquilo que ele está dizendo. Se o ministério da morte, olha lá, gravado com letras em pedras. O que foi que se gravou em letras em pedras? A lei de Moisés. Como que Paulo chama aquele ministério, a velha aliança? Morte, ministério da morte, gravado com letras em pedras. Se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele mostra qual é o ministério da nova aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo? Esse é o ministério da nova aliança, é o ministério do Espírito Santo, que faz a obra, que convence, que abre o entendimento, que desperta o Espírito, que renova a mente. É uma coisa muito maior do que aquilo que era gravado com letras em pedras. Ele continua, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior glória será, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é a nova aliança. Porque na verdade o que outrora foi glorificado, que foi a lei, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Uma glória muito maior brilhou, que é a nova aliança. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem aquele que é permanente. Tendo tal esperança, servimos em muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Espera um pouquinho, para aí. O que é esse véu? Quando Moisés desceu do monte com a lei, ele veio com o rosto brilhando. No passado a gente cantava assim: brilhava, brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Olha, isso não é louvor. Sabe quando você põe um limão na boca da criança, isso não é louvor. Ele estava dizendo aqui,
Quando Moisés desceu do monte, o rosto brilhava. Ele pôs um véu. Os filhos de Israel ficaram assim, né? Ele pôs um véu para esconder o brilho. Mas depois de um tempo, perdeu o brilho. Mas como ele queria ser tido como aquele homem de Deus, né? Ele continuou com o véu. Ele tinha que descer sem véu para todo mundo ver que aquilo passou. Era assim que seria o brilho da lei. O brilho da lei seria por um período, depois iria se desvanecer, passar e viria o brilho da nova aliança. Mas Moisés ficou escondendo, enganando o povo. Ele aparecia com o véu, todo mundo falava assim: nossa, o rosto dele está brilhando, mas já tinha parado de brilhar há muito tempo. Então aquilo era uma farsa que ele estava dizendo. Agora Paulo traz isso. O que ele fala? Não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Agora ele vai entrar, depois de nós explicarmos tudo isso, ele vai entrar onde nós começamos. Mas os sentidos deles se emboltaram. O que a lei trouxe para eles? O que aquele véu de Moisés trouxe para eles? Embotou eles por dentro, endureceu, petrificou eles por dentro, ficaram totalmente embotados para qualquer tipo de outra revelação e da mudança que Deus iria fazer. Então, mas os sentidos deles se embotaram, versículo 14, pois até o dia de hoje, e nós falamos a mesma coisa, até o dia de hoje, quando o pessoal só fica no Velho Testamento, só prega Velho Testamento, só faz campanha do Velho Testamento, só ensina Velho Testamento, só estuda o Velho Testamento, chega, até o dia de hoje, quando eles se vestem de sumos sacerdotes, que nem no Velho Testamento, quando eles fazem réplicas da arca do Velho Testamento, quando constrói o templo de Salomão e só Deus está lá, Velho Testamento, quando eles vão lá fazer fogueira santa no Monte Santo de Israel, Velho Testamento, quando eles fazem a campanha dos 318, o mesmo véu permanece. Vocês estão entendendo ou não? Você percebe como a igreja atual está enfiada na velha aliança e cega, o véu está diante dos olhos deles, percebe ou não percebe? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo revelado, que em Cristo é removido. Pois até o dia de hoje, quando é lido Moisés e Malaquias e Isaías e Jeremias e Lamentações e Salmos, Davi dizia: oh Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Na nova aliança você não precisa orar assim, porque ele não sai, você é selado com ele, né? Esse pobre necessitado clamou ao Senhor e o Senhor ouviu e me livrou das angústias. Você não vai mais nada. Jesus já veio, meu Salvador está vivo, já me livrou, já fez tudo por mim e eu estou sentado nos lugares celestiais. Eu não vou orar mais algumas coisas de salmos, porque é passado. Não cabe mais na nova aliança. Então quando eles leem Moisés e fazem a campanha derrubando muralhas, o véu, o que encobre, o que não deixa eles se aprofundarem na nova aliança, o véu está posto no coração deles. Agora, quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o que é se converter ao Senhor? Eu já disse, eu passo pelo véu, largo toda a herança da lei de lado. Eu não posso me converter ao Senhor e desprezar a palavra da cruz, o evangelho da cruz. Então eu não sou convertido, mas quando eu me converto, entendo a obra da cruz, a nova aliança, eu sou convertido a isso. O que acontece? O véu lhe é retirado. Se o véu já foi retirado, você já passou a enxergar, tudo não mudou? Aí ele fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quando eu era pentê, o que quer dizer pentê? Pentecostal. A gente falava assim: onde está o Espírito do Senhor, é liberdade. E começava a pular, rolar, gritar, revelar. Só que não tinha nada da palavra. A gente pensava que liberdade era para gritar. Então a gente, aquela igreja não bate palma. Ih, igreja morta. Olha aquele pastor lá, só lê Bíblia, não dá uns saramantaias. É igreja morta.
Fala a verdade, não é isso? É tudo morto. Olha aqueles irmãos lá, tudo mundano, estão sem paletó e gravata. Vocês entendem ou não? Entende? Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade do quê? Do mesmo pensamento, liberdade da lei, liberdade da velha aliança, liberdade do Velho Testamento. Aquilo tudo acabou na cruz. Aonde Deus habita, aí a liberdade da velha aliança. Ele habita, trouxe a liberdade, e nós vivemos numa velha aliança. Não é liberdade para gritar, bater palma ou deixar de bater, pôr a roupa ou deixar de pôr, falar em línguas ou deixar de falar. Não é nada dessa liberdade pentecostal que a gente tinha na cabeça. Isso é cegueira. Cegueira. Ora, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, a venda caiu diante de nós. Não caiu? Não saiu aquele véu da lei diante de nós? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? Parei um pouquinho. Hebreus 1, vamos lá, para ver o que é a glória do Senhor. Não é nenhum brilho, um anjo resplandecente, não é nada dessas coisas. Sabe quem é a glória do Senhor que nós contemplamos? Olha lá. Versículo 3 de Hebreus 1. Ele falando a respeito de Jesus. Vamos ler esse versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias não falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este Filho que nos fala hoje através das novas alianças, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade e nas alturas. Quem é? Olha o que ele fala no versículo que nós lemos lá, 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito. Quem é essa glória do Senhor? É Jesus Cristo. Ele que é o resplendor da glória. Cristo é o resplendor da glória. Então o centro da nova aliança é esse Cristo glorioso, ressuscitado. Ele é o resplendor da glória. Agora nós estamos contemplando, o véu caiu da nossa mente, caiu do nosso coração, caiu dos nossos olhos. Nós estamos contemplando essa glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então o que Deus está fazendo em cada um de nós? Esse seu homem interior está sendo preparado para ser semelhante a Jesus Cristo, semelhante a Ele. Você está sendo transformado para ser semelhante ao resplendor da sua glória. Você acredita nisso? Então Jesus Cristo foi o começo, a primeira semente que caindo na terra. Se não morresse, não teria fruto. Mas morreu e produziu fruto. Você é o fruto. Então Cristo é o resplendor da glória. E cada um de nós da nova aliança. Você pode não entender isso, mas Deus está trabalhando em você agora, através do Novo Testamento, para fazer você ser semelhante a Jesus. Acredita nisso? Olha que glória você vai ter. Olha o que você é por dentro, um ser celestial, eterno, imortal, semelhante a Jesus Cristo. Por isso que o evangelho não é me dá casa, me dá carro, me dá isso, me dá aquilo, só matéria. O centro do evangelho é trazer esses todos que creram para ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Está bem claro isso? Então vamos terminar por aqui. Fala assim, amém.